Olá, meu nome é Dayana, eu sou intercessora do Ministério Sementes de Amor e hoje nós vamos fazer a última gravação, o último vídeo do livro que nós estudamos esse ano, Pecados Intocáveis, do autor Jerry Bridges. Hoje nós vamos tratar do capítulo 19, 20 e 21. Nós vamos tratar dos pecados da língua, mundanismo e um encerramento. Quais são os pecados da língua? Nós podemos ter dois pecados da língua, né? Dois tipos, que seria quando nós falamos com os outros e quando nós falamos sobre os outros. O que seria isso? Então, sobre os outros é quando a gente fofoca, mente, calunia, né? Que é a mesma coisa aqui, difamação ou críticas com os outros. Palavras grosseiras, insultos, sarcasmo, zombaria. Bom, qualquer conversa que humilhe alguém é pecado da língua. Em Mateus 12:36, nós somos orientados da seguinte forma: no dia do juízo, nós prestaremos conta de toda palavra que nós falarmos. Em Tiago 3, 2 a 12, nós entendemos que a língua ela é um órgão pequeno e com um poder tremendo de causar problemas, né? Nós temos aqui alguns exemplos. O animal, o cavalo, a gente pode colocar um freio na boca e a gente consegue domar. O ser humano consegue domar qualquer animal, mas quando se trata da sua língua, ninguém consegue controlar. É como se fosse uma fagulha capaz de incendiar uma grande floresta. E aí ele fala assim: e assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? De uma figueira pode sair azeitonas? Ou de uma videira figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então, como que a gente pode solucionar isso? É o que a gente vai tratar. Bom, nós não devemos permitir conversa corrupta. Então, a gente tem um verso aqui que pode nos ajudar. Efésios 4, 29. Evitem o linguajar sujo e insultante, que as palavras que saírem da sua boca sejam boas e úteis, a fim do quê? Para que serve? De dar ânimo às pessoas que as ouvem. Então, Efésios 4, 22 fala assim: a gente precisa se livrar da nossa velha natureza. Entregando o nosso coração a Deus, a gente se livra da nossa velha natureza e deixa que o Espírito renove os nossos pensamentos, atitudes, nos revestindo de uma nova natureza, criada para ser justa e santa, assim como Deus. Fofoca. Agora nós vamos tratar de cada um deles, tá? O que é fofocar? É espalhar comentários desfavoráveis sobre alguém. E aqui entra um ponto importante. Às vezes a gente se pega conversando com alguém e fala assim: ah, mas tá tudo certo, eu tô falando uma verdade mesmo, eu não tô mentindo. Mas você tá fazendo um comentário que não é bom. Então, mesmo que você não esteja mentindo, é fofocar. Se vemos, descobrimos ou ficamos sabendo de alguma coisa que alguém fez que não é legal, nunca a gente precisa espalhar. A gente vai levar isso em oração e pedir para que Deus ajude aquela pessoa. Dois pontos importantes. Por que nós fofocamos? Você já parou para pensar nisso? Bom, nós fofocamos porque falar do defeito do outro nos faz nos sentir melhores, alimenta nosso ego. É como se a gente estivesse julgando: aquela pessoa é ruim, eu sou boa. Então, o que a gente faz para entender, né, se nós estamos fofocando e como nós devemos nos portar, como nós devemos nos comunicar, se devemos falar ou não? Eu devo me perguntar: isso que eu vou dizer irá destruir ou irá ajudar essa pessoa? Se irá destruir, não fale. Difamação. Difamar o que é? É dizer falsidades ou distorções que prejudicam a reputação dessa pessoa. Caluniar é o mesmo que mentir, pois a gente não vai falar a verdade na íntegra, nós vamos falar ou aumentando ou diminuindo. Qual é a nossa motivação para isso? Mais uma vez, é para nós nos parecermos melhor que os outros. Caluniamos quando atribuímos motivações erradas a alguém, afirmamos que o outro não é cristão de verdade. Olha que perigo, como a gente pode entender o que vai no coração da pessoa? Só Deus tem esse poder, né? Distorcemos a posição de alguém sobre algum assunto, né? E ao dar proporção exagerada ao pecado de alguém, a gente aumenta e sai falando, isso é uma calúnia. Criticar.
Criticar é fazer comentários negativos, que talvez sejam verdadeiros, mais uma vez, mas que não precisam ser ditos. Então, o que devemos fazer? Antes de falar, nos perguntar: o que vou dizer é agradável? Vai, mais uma vez, né, edificar? Vai ajudar essa pessoa? É necessário mesmo ser dito? É algo que, se eu não disser, vai trazer piores consequências? Se essas respostas aqui, para essas perguntas, for não, então não fale. Pecados na conversa com o outro, né? Que seria a segunda parte. Palavras grosseiras, insultos e sarcasmos ou zombaria, tirar sarro. Nossa conversa nociva é a nossa busca por destruir, humilhar, magoar a outra pessoa. Por quê? Muitas vezes por impaciência ou por raiva. Então, o que a gente entende? Mateus 12:34 vai dizer o seguinte: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Quantas vezes a gente escuta essa frase e às vezes a gente nem se lembra que é bíblica. A boca fala do que está cheio o coração. Então, qual que é o nosso verdadeiro problema? É a nossa boca? É o nosso coração. Ele é um coração pecador, é um coração corrupto. O autor conta a respeito de uma história onde tinha um ex-colega de trabalho que cometeu alguma coisa e ele foi conversar com sua esposa e na hora ele se lembrou de Efésios, que dizia, né, para sair da boca coisas boas. Então ele não falou, ele conseguiu se segurar e ficou feliz. No dia seguinte, refletindo sobre isso, ele se lembrou e falou: "Nossa, que bom, eu não falei com a minha esposa sobre isso, sobre esse ex-colega". Mas o Espírito Santo falou ao coração dele: "Você não falou, mas você pensou, então está no seu coração a maldade". Salmos 139, 23 a 24 nos ajuda da seguinte forma: diz para nós pedirmos a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, me coloca à prova, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, Deus é quem vai nos ajudar a limpar esse nosso coração. Palavras e pensamentos. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Rocha minha e meu resgatador. Salmos 19, 14. Então, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, ruim, e sim unicamente a que for boa para edificação, para construção, para crescimento, conforme a necessidade. Palavras sem necessidade também não precisamos falar. E que assim transmita graça aos que ouvem, que seja bom, que seja como um bálsamo para quem está precisando. Efésios 4, 29. Vamos refletir, vamos nos perguntar, pergunte a si mesmo: você fofoca? Você critica? É impaciente, raivoso, enfurecido, grosseiro, humilha as pessoas? Pergunte aos outros se você tem confiança com alguém para perguntar, para o marido, filho, alguma amiga mais íntima, alguém que seja cristão, ou mesmo a mentora intercessora dos sementes. Pergunte se você faz alguma dessas coisas, mas esteja aberta a escutar o que a pessoa vai dizer, com humildade, pedindo de Deus ajuda, para que você possa mudar. Para a gente, esses pecados às vezes parecem ser tão inofensivos, né? Ai, o que é uma fofoca aqui, uma crítica? Ai, tão normal, tão do dia a dia. Mas para Deus não, para Deus isso é inaceitável. Realmente é pecado e todo pecado é grave. Mundanismo, tá? Nós vamos passar agora para o capítulo 20. Mundanismo não é uma lista de coisas que a gente pode ou não pode fazer, coisas que são proibidas, né? Mas o que é o mundanismo, então? É estar apegado às coisas ou dominado ou preocupado com o que é passageiro desse mundo. Então, são coisas que a gente realmente precisa viver, trabalho, ele vai destacar aqui cada ponto, mas a gente não pode se apegar demais. Textos que ajudam a entender, né? 1 João 2, 15 e 16 fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Vamos entender um pouco mais. Aspectos aceitáveis do mundanismo. Muitas vezes a gente aceita porque a gente entende assim: olha, uma vizinha, uma colega, uma amiga,
Ai, nossa, ela faz as mesmas coisas que eu, ela limpa a casa, ela vai trabalhar, ela cuida de todas as coisas. Parece que é uma pessoa tão boa. Às vezes a gente até cai nisso, né? De falar, ai, nossa, como essa pessoa é tão boa, ela vive tão bem. Por isso, conviver com essas pessoas muitas vezes tornam para a gente certas coisas que são mundanismo aceitáveis. Então, a advertência é: embora usemos legalmente as coisas do mundo, devemos tomar cuidado para que a gente não se torne queira dar tanta importância para aquilo, ao invés de dar importância para o que é eterno. Então, 1 Coríntios 7:31 diz assim: e os que se utilizam do mundo como se dele não se usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então, tudo que tem aqui neste mundo, as coisas do dia a dia, a convivência do dia a dia, tudo isso vai passar. O que é eterno? Eterno é o que a gente vai ter na palavra de Deus. O que nós valorizamos muito? Isso vai dizer onde está o nosso coração. O que realmente é importante para nós. O que transforma em mundanismo as coisas que não são necessariamente pecado é o valor exagerado. Nossos valores têm que estar centrados no que é espiritual, o evangelho de Cristo, que Cristo veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. Isso que tem que estar no nosso coração. Obediência a Deus e a palavra dele, os preceitos, as orientações que ele dá. Colossenses 3:2 diz: pense nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Então, qual uma outra conceituação aqui do mundanismo? Significa aceitar os valores, as regras morais, as práticas da sociedade, que é sociedade comum, assim como a gente, muito legal, porém não é crente, não crê em Deus. Sem perceber, sem colocar à prova se esses valores, essas regras, essas práticas são bíblicas, sem colocar à prova se Deus aprova ou não. Mundanismo nada mais é do que aceitar o costume da sociedade, desde que ele não seja um pecado óbvio, né? Então, às vezes, uma coisinha mais básica vai passar. 3 pontos importantes para a gente entender aonde que muitas vezes a gente vai pecar, como a gente está abordando esse ano pecados sutis, pecados que não são tão descarados. Então, é nisso que nós vamos nos ater, tá? Então, vai falar do dinheiro, imoralidade e idolatria. Nós sabemos que aqui tem roubar, né? Um pecado escancarado, imoralidade, às vezes coisas muito na cara, idolatria também. Então, nós vamos tratar de forma sutis aqui hoje. Com o dinheiro, como que a gente pode pecar de forma que seria meio que aceitável? Né? Onde que a gente coloca o nosso dinheiro? Essa é a pergunta principal. Como que nós gastamos? Onde nós investimos? Como a gente usa o nosso recurso? Muitas vezes a gente nem oferta na igreja, ou oferta pouco, ou com o coração meio dolorido, ai, vou ter que dar o dízimo, vou ter que devolver aquilo ali, vou ter que ofertar. E às vezes a gente está usando o nosso dinheiro de forma descontrolada no cartão de crédito, numa parcela de loja. Então é aí que a gente tem que começar a perceber. Se nossas ofertas diminuem, nossa dívida aumenta, como é que tá? Não temos, então, poupado, não estamos seguindo os preceitos que Deus manda. No mínimo, a gente precisaria, né, quanto ofertar? Os 10%, que é o dízimo bíblico. Aí ele vem trazendo um texto aqui, ó, 1 Coríntios 16, 1-2. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo, sigam as mesmas instruções que dei à igreja de Galácia. No primeiro dia de cada semana, separe uma parte da renda. Não espere até que eu chegue para coletar tudo de uma vez. Um certo cuidado, né, com o que é a parte que Deus pede que nós tiremos. Acaso, aí, olha, esse é muito forte, né? Deus pergunta, as pessoas perguntam assim: acaso alguém pode roubar a Deus? E aí Deus responde: sim, vocês estão me roubando. Mas como? Me roubam nos dízimos e nas ofertas, Malaquias 3:8. Então, olha que importante. Precisamos doar proporcionalmente aquilo que nós possuímos, né? Tudo que a gente der será aceitável, desde que façamos com vontade, com o coração, de acordo com o que a gente tem e não com o que a gente não tem. 2 Coríntios 8, 11 e 12. Qual é a nossa prioridade? Essa é a pergunta principal. Ninguém pode servir a 2 senhores. Odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por muito desejarem, desviaram-se da fé e se afligiram, tiveram problemas, né? E sofrimentos. 1 Timóteo 6:10. Aqui vai contar a história da viúva de Sarepta, né? Quando Elias foi lá
Deus mandou ele que ele fosse lá na cidade dela e ele encontrou com ela pegando gravetos. Então ele pediu para ela que ela lhe desse água e que lhe desse pão. E ela falou: Meu senhor, deu a água e falou: Meu senhor, eu tenho somente farinha e azeite e vou fazer o último pão para mim e para o meu filho e nós morreremos, porque nós não temos nada. Estava na miséria, estava seco o lugar, sem chover, né? E aí Elias falou assim: Não tenha medo, faça o que eu estou dizendo, faça uma refeição para mim e na sua botija nunca mais vai faltar azeite, não vai mais faltar azeite, não vai mais faltar farinha. E assim foi. Ela fez do jeito que Elias falou e ela recebeu a recompensa. Não mais faltou até que choveu, até que começou a chover, né? E ela pôde ter alimento tranquilamente. O que a gente pode perceber? Aonde estava o coração dela? Ela estava nas coisas do alto, ela confiou a vida dela e do filho, né? Ela iria ficar com necessidade, mas ela confiou e Deus proveu. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe, o nosso dinheiro, não é nosso, é Deus que nos dá. Ele nos dá tanto a capacidade para trabalhar, o trabalho e o recurso que nós recebemos, e tudo que nós temos. Então, aqui vai contar um pouquinho do povo hebreu. O povo hebreu andou muitos anos no deserto, e como era lá? Eles não tinham a sandália desgastava, não desgastava. Eles tinham tudo que eles precisavam, o maná, onde eles passavam, eles venciam, se tivesse povos e tudo mais, tudo eles conseguiam. Então, Deus fala assim, ó, conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade? É assim que vocês vão pensar? Não. Lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhe dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que ele fez com seus antepassados, como hoje se vê. Deuteronômio 8, 15 a 18. Deus também é muito generoso conosco, tanto no nosso dia a dia, com o trabalho, tudo que nós temos, mas principalmente porque Jesus, sendo rico, ele se esvaziou de si mesmo. Ele veio a essa terra, se tornou miserável por nós, né, para que nós nos tornássemos ricos, para que nós o conhecêssemos e tivesse toda a recompensa que ele nos promete. 2 Coríntios 8, 9. Nossos dízimos e ofertas precisam refletir o valor que nós colocamos na vida que Deus nos deu, tanto a vida aqui quanto a vida que ele nos dá, que é a vida eterna através de Cristo Jesus. O outro ponto é a imoralidade. Então, nós já falamos, né, do mundanismo, dinheiro, agora nós vamos tratar da imoralidade e depois a idolatria. Em que sentido aceitamos a imoralidade? Bom, nós, assim, às vezes a gente não faz certas coisas, não traímos, não cometemos certos pecados, mas a gente gosta de ver, sabe, aquela revista, aquela novela, aquele filme, ou aquela publicação na rede social que vai contar da fulana que traiu fulano, e etc. Esse monte de coisa que a gente vê, só que a gente gosta, a gente tem prazer naquilo ali, isso é pecado da imoralidade. Ou mesmo roupas. Às vezes a gente acha, ai, não, não tá na moda certos vestidos, certas roupas, tudo mais. Só que a gente se conforma com a moda, com o mundo, com o que é mundano. Com um decote a mais, com uma roupa muito justa, algo que não vai agradar a Deus, que vai fazer com que outras pessoas nos cobicem, né? Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje nós ficamos envergonhados com as coisas que fizemos, que acabam em morte. Agora, porém, vocês estão livres do poder do pecado e se tornam escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e resulta a vida eterna. Romanos 6, 20 a 22. Então, nas vestimentas, precisamos pensar nisso e nós também precisamos olhar, às vezes a gente cobiça até, hoje em dia, homens também às vezes se vestem de uma forma que pode causar o desejo da cobiça, né? Então, isso é importante a gente pensar e perceber. Provérbios 27, 20 diz: Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Então, tudo isso que é pecado não tem fim. Você sente prazer naquilo, mas você quer mais, você quer mais, você quer assistir mais a novela, quer assistir mais aquilo ali, quer ver mais daquilo ali. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam com descrição. É assim que a gente está aqui com a orientação em 1 Timóteo 2,9, sem chamar a atenção, né, de forma que não é para chamar. É para chamar a atenção porque a gente tem dentro, né? Também não é para a gente se vestir de qualquer jeito feio, mas uma decência, uma beleza adequada, sem mostrar o que não precisa ser mostrado. E o último aqui do mundanismo, que é a idolatria. Estamos falando de ídolos do coração, ídolos que estão lá dentro, ou seja, qualquer coisa que valorizamos tanto
que acaba tirando nossa energia mental, emocional, às vezes física, recursos, né, financeiros e tempo. Pode ser qualquer coisa que fique acima do nosso relacionamento com Deus ou da família. O que podemos fazer para nos tornar alguma outra coisa um ídolo? Quais são os tipos? Às vezes o trabalho, a profissão, assuntos políticos, né? Ah, eu sou de tal, eu sou de A, eu sou de B, e isso se torna demais na nossa mente. Causas sociais, ah, mas eu estou fazendo o bem, eu estou no ministério para fazer o bem. Só que aquilo fica tão forte que você se esquece de Deus, de ter comunhão com Deus, preocupado com aquela causa social. Ou esportes também, né? Às vezes a gente vê mesmo, ah, tal time, eu torço, se perder eu choro, se, né, brigo, isso se torna um ídolo. Como faremos para não cair no mundanismo idólatra? Não é nos afastando de todo mundo. Ah, então, nossa, tá tudo errado, tá tudo sujo, eu vou ficar na minha, não vou mais falar com ninguém, não vou mais sair para lugar nenhum. Não, não é assim. Mas nos comprometemos a ser fiéis a Deus acima de tudo. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor, segundo Coríntios 5:9. Então, neste ano, nós analisamos de forma honesta e humilde. É para a gente ter feito isso, ter pensado em cada vídeo desse, como que está a nossa postura, nosso coração. E aí a gente teve que admitir, reconhecer que muitas vezes são pecados as coisas que nós fazemos. Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Aqui entra a grande esperança. Até aqui nós nos assustamos, né, com muita coisa. Poxa, olha, eu cometo esse pecado. Mas Deus fica feliz quando a gente reconhece. Nós estamos sendo humildes, em 2 Pedro 5:5. Então nós temos esperança, porque ele sabe que nós somos pó, a gente não dá conta de fazer tudo da forma certa. E aí, em Mateus 5:1-7, ele fala: bem-aventurados os que reconhecem que são pobres de espírito, né? E os que reconhecem que é Deus quem é rico e pode nos ajudar. Aí, aqui, no finalzinho do capítulo 20, ele vai falar assim sobre um sermão de um homem chamado Thomas Chalmers, acho que é assim que pronuncia, que se chama o sermão A Força Expulsora de um Novo Amor. Que novo amor é esse? Pensa aí comigo, que novo amor? O amor por Deus. Precisamos ter um amor mais profundo por Deus, amor que expulse de nosso coração a afeição, o carinho pelas coisas deste mundo. Então, como a gente faz para crescer esse amor em nós, o amor por Deus? Ele é resultado de uma conscientização, pensando cada vez mais que estamos pecando, mas que Cristo nos amou e morreu para pagar pelos nossos pecados. Então, que amor foi esse grandioso que já nos salvou e já nos chamou para adorá-lo e para amá-lo e para obedecê-lo. Sejamos humildes. O pior pecado que existe em termos práticos é negar a existência dos nossos pecados, né? É ser orgulhoso. Ah, não, eu sou bom, isso eu não peco, isso eu não faço. Preste atenção, se você se pegar no final desse ano todo com essa sensação, ah, não, mas eu não entro em nenhum desse não, tá tudo certo comigo, preste atenção. Fale como o Salmos 139, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, olha para mim, prova-me e me mostra qual é o caminho certo. Peça que Deus abra seus olhos para enxergar, né, o que você está negando, o que você está tolerando, às vezes uma coisinha ou outra que deixou passar. Nada substitui a humildade e a confissão sincera, né? Esse é o primeiro passo para a gente começar a lidar. E aqui ele vai abordar, já no finalzinho, né? Quais são os 7 passos que ele fala bastante lá no capítulo 6 para a gente lidar com os nossos pecados, com os pecados. Número 1, lidar com o pecado sempre no contexto do evangelho. O que significa isso? Deus já pagou o preço dos nossos pecados, já solucionou o nosso problema. O número 2, depender do poder capacitador do Espírito Santo. Aqui vai dando umas referências, Romanos 8:13. Então, é o Espírito Santo que vai nos capacitar e vai nos ajudar a fazer o que é correto. O 3, trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, faça o esforço, leia a Bíblia, ore, peça e faz o que você puder fazer, se segura, pensa coisas boas e tudo mais. Mas confie em Deus como se você não pudesse e não fizesse nada. Uma confiança plena que é Ele que vai te ajudar. 4, identificar as áreas que você está permitindo o pecado. Reflita, olha lá o que está acontecendo. E 5, aplicar versículos específicos para cada pecado. Como que nós vamos conseguir aplicar os versículos?
Salmo 119, 11, memorizando, lendo, né? Tenha esse hábito de ler a Bíblia com frequência, sempre. Deus não vai conseguir colocar coisa na sua cabeça sem que você já tenha ido lá olhar. O Espírito Santo vai nos lembrar. 6, pratique a oração. Então, esteja sempre. Né? Tem uma musiquinha infantil que fala assim: leia a Bíblia e faça a oração se quiser vencer, se quiser estar com Deus, é assim que a gente precisa fazer. E o 7, chame irmãos cristãos para estarem com você. Fica até mais fácil, né? Muitas vezes, quando a gente está juntos, um apoiando o outro, assim fica mais fácil. Gente, esse é o estudo de hoje, para que a gente realmente tenha na Bíblia e na oração condições para vencer o pecado, para vencer todas essas circunstâncias e agradar ao Senhor. Espero que vocês consigam tirar bom proveito. Muito obrigado. Até a próxima.